Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as principais vantagens daquele recurso que a gente viu na aula passada de formatar como tabela, tá? Então vamos lá para o nosso Excel, tá? Então, ó, essa aqui é a tabela que a gente trabalhou na aula passada, tá? Então o primeiro recurso aí principal que a gente tem é essa linha de total aqui, tá? Que a gente viu na aula passada, que eu posso colocar aqui, ó, fazer várias contas aqui automáticas, ó, contar quantos valores tem, eu posso calcular aqui, ó, a soma, posso ver o mínimo e o máximo, tá? E aí, se eu não quiser desativar essa linha, eu simplesmente venho aqui, ó, clico na tabela, venho aqui na aba Table Design e desabilito aqui, ó, o Total Row, tá? O próximo recurso muito legal é que a gente pode dar um nome nessa tabela. A gente vai ver mais para frente ali por que isso é legal, porque a hora que a gente estiver escrevendo uma fórmula, fica muito melhor de trabalhar, tá? Então aqui, ó, a gente pode vir aqui a gente vem aqui na Table Design, tá? E aqui, ó, no cantinho esquerdo tem aqui, ó, Table Name. Então eu posso chamar aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, tabela vendas. Tá? Aqui, ó, tabela vendas, o nome da minha tabela. Então eu renomeei a tabela. Então a hora que eu vou fazer uma soma aqui, ó, por exemplo, ó, primeiro vamos fazer uma soma normal aqui, ó, tá? Eu vou somar esses três valores aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma soma, tá? Desses três valores aqui. Tá certo? 6. Agora vamos supor que eu venha aqui agora, ó, e coloque um valor aqui, ó, 4. Aqui, ó. Ele não vai somar, por quê? Porque dentro do intervalo que eu pedi para a fórmula de soma somar, eu estou contando de a célula M5 até a célula M7, tá certo? Então ele não vai somar os valores que estão fora desse intervalo. Agora olha o que acontece se eu fizer isso na tabela, tá? Eu vou criar aqui, ó, uma soma e vou mandar ele somar aqui, ó, a minha sales, tá? Eu mandei somar. Quando você clica aqui, ó, quando aparece essa setinha preta e você clica, você já vê que aqui, ó, dentro da fórmula, você já viu que já aparece alguma coisa diferente, ó. Não aparece o nome do intervalo, o nome das células, aparece, ó, o nome da minha coluna que eu nomeei aqui, ó. Tabela vendas, que a gente chamou lá, e qual é a coluna? A coluna sales. Então olha o que acontece aqui, ó. Eu vou fechar o parênteses, ele vai me dar o valor aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, vou lançar uma 13, ó, tá? Eu vou copiar esses valores aqui, vou lançar aqui, ó, 500, certo? E aqui, ó, eu vou colocar um número grande para fazer diferença lá. Olha lá, ó, ele somou automaticamente. Então eu não preciso ficar reajustando fórmula dentro do Excel usando o meu recurso de tabela. Por quê? Porque quando eu uso o recurso de tabela, ele já vai entender que todos os valores que tiverem dentro da minha tabela vão ser considerados na minha fórmula. Tá? Então não importa quantos valores eu coloque aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 5, ó, tá mudando lá automaticamente, ó. Tá vendo? Ó, vai mudando lá automaticamente. Tá? Não importa a quantidade de células que eu tenha dentro da minha tabela, tá? Uma outra forma da gente fazer isso, ó, por exemplo, em vez de formatar como tabela, a gente poderia fazer isso aqui, ó, fazer, por exemplo, a soma, tá, de todo o intervalo da coluna M aqui, ó, tá, todo o intervalo da coluna M, ó, ele vai somar 10. Toda vez que eu vier colocar um número aqui embaixo, ó, ele vai somar. Então o que acontece? Você pode ter um usuário que vai usar a sua planilha lá, que não seja você, ou que seja você, e que por algum motivo ele foi lá em uma linha lá embaixo e colocou um valor aleatório lá, ó. Tá? O que vai acontecer? Ó, vai somar aqui, ó, tá vendo? Só que esse valor é um erro, ela não faz parte dos seus dados, tá? Então é muito perigoso você mandar somar a linha toda, a coluna toda, como a gente fez aqui. Por quê? Porque a gente não consegue garantir que 100% dos dados que estão aqui são os dados verdadeiros. Tá? Então, essa é uma grande vantagem da tabela, tá? Porque a gente consegue garantir que todos os valores que estão somados aqui, ó, que estão inclusos na tabela, vão ser somados na minha fórmula, tá? Além disso, eu tenho a vantagem aqui, ó, de conseguir escrever muito mais fácil a minha fórmula, né? Porque, ó, vamos escrever do zero aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, igual, soma.
Em vez de clicar, por exemplo, se eu tiver em outra aba, eu posso começar a escrever aqui, ó, tabela, ó, já vai aparecer aqui para mim, ó. Só escrever tab e vai aparecer a tabela aqui, ó, tabela vendas. Aí eu abro chaves, ó, eu vou abrir chaves aqui, tá? Ó, abrir chaves, tá? E aí ele vai dar todos os campos aqui para mim, ó, que eu tenho na tabela, tá vendo, ó? Então, ó, eu tenho date, time, cost, sales, category e brand, tá? Então todas elas estão aqui. Então, por exemplo, agora eu quero somar quanto que eu tive de sales. Fecho as chaves e pronto. Agora eu vou copiar aqui, ó, vou colar aqui. Agora eu não quero mais sales, eu quero cost. Só venho aqui, ó, e digito cost. Opa, cost. E ele vai puxar lá para mim, ó, automaticamente. Tá? Então você ganha muito tempo. Então se eu tiver aqui, por exemplo, ó, numa outra aba, ó, eu vou fazer a soma aqui, ó, soma, tá? Aí, ó, tabela, ela já apareceu aqui para mim. Eu abro chaves, já vai aparecer para mim a sales, fecho, tá? Não precisa ficar indo e voltando de tabela, ó. Ó lá, já apareceu exatamente o mesmo resultado aqui para mim, tá? Então esse é um grandíssimo adianto aí na sua produtividade, tá? Quando você consegue chamar a tabela pelo nome e também garantir que todos os dados que estão aqui vão ser somados sem você precisar ficar reajustando fórmula, tá? Imagina que você tem uma planilha aí com, sei lá, 10 abas, 20 abas, 30 abas e 5.000 linhas, tá? Fica muito mais difícil ficar ajustando fórmula por fórmula. Tá? Então, o próximo recurso legal que a gente tem aqui, ó, é esse esquema de filtro aqui, ó. Quando a gente formata como tabela, automaticamente já vem os filtros aqui pra gente, ó. Então, por exemplo, eu quero fazer um filtro aqui, ó, de categoria, eu só quero ver dairy. Ó, só vejo dairy. Tá? O filtro vem automático. Se eu não tivesse formatado como tabela, ó, tivesse a tabela normal, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que vir aqui, selecionar, vir aqui em Sort and Filter e depois vir aqui, ó, Filter. E aí ele vai dar exatamente a mesma opção pra gente de fazer o filtro, tá? Mas a tabela, a formatar como tabela, ela já faz automaticamente, né? Além disso, a gente já falou na aula passada também a questão da formatação, né? Ele já carrega, ó, a formatação automática, ó. Eu não lembro onde está o ponto. Deixa eu mudar meu teclado para o português aqui para ficar mais fácil. Ó, 8 e 55. Ó, ele já carrega, tá vendo? A formatação automática. Então você ganha muito mais tempo também, tá? Então vamos voltar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, várias opções de filtro. A gente vai ver filtro numa aula específica, tá? Mas eu consigo filtrar aqui automaticamente. E olha que legal. A gente tem uma ferramenta dentro da tabela que chama Slicer, que nada mais é em português do que a segmentação de dados, que é um filtro automatizado. Então, como que a gente faz isso, ó? Em vez de eu vir aqui no filtro e ficar selecionando um por um aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na tabela, venho aqui, ó, em Table Design, venho aqui, ó, inserir Slicer, tá? Ó, inserir Slicer. E aí eu posso... Cada coluna aqui da minha tabela vai gerar um campo que eu posso filtrar aqui, ó. Tá? Então vamos filtrar aqui, ó, por category e por brand. Tá? Ó, vou colocar as duas aqui, ó. Dou OK e olha lá o que aconteceu. Ele gerou um filtro automático aqui para mim, ó. Eu posso... Bom, isso aqui de formatação a gente vai ver depois. Eu posso formatar isso aqui, mas olha que legal. Eu quero ver só dairy. Ó, ele já faz os filtros automáticos, ó. Ele faz, ó, só frozen. Tá, ó, só bakery, tá vendo? Da mesma forma, ó, eu consigo fazer só aqui, ó, só Irish, só others brand, só Tesco, tá? Então eu posso fazer também combinado, ó, eu quero filtrar Tesco e quero filtrar dairy, olha lá, tá? Então eu consigo fazer esses filtros automáticos, eu consigo fazer dois filtros, por exemplo, eu quero dairy e drinks, tá? Eu quero, por exemplo, bakery e front-end. Aí eu consigo fazer as duas coisas, aí eu consigo filtrar aqui, ó, fazer os filtros combinados, tá? Automaticamente, olha que legal. Se eu quiser limpar, eu venho aqui e limpo os dois, tá? E aí, ó, o que acontece? Eu tenho também a opção nesse slicer, a gente vai ter uma aula só de configuração do slicer, tá? Mas eu quero mostrar aqui pra você, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, bakery, tá vendo que aqui fica mais
incolor aqui, ó, fica mais transparente. Por quê? Porque eu só tenho bakery dessas duas marcas aqui, ó, Irish e Others. Eu não tenho da marca Tesco e não tenho célula vazia com o bakery. Só que eu não quero que isso aqui apareça. Como que eu faço? Eu simplesmente, ó, clico aqui, ó, com o botão direito do mouse, venho aqui, ó, Slicer Settings, ó, e venho aqui, ó, Hide Item with No Data, ou seja, ocultar os dados, os itens que não tem dados associados a ele, ó. Vai lá. Olha o que acontece, só aparece para mim os que efetivamente estão associados a bakery, ó, bakery there, ó, cleaning, dairy, drinks, ó, eu tenho as 3 marcas, tá? Então fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, né? Então esse é um outro recurso muito interessante para usar, você ganha muito tempo na filtragem, tá? Também a gente tem, ó, a possibilidade de fazer isso aqui virar uma tabela dinâmica, ó. Eu venho aqui, clico na tabela e venho aqui, ó, na aba Table Design e aqui, ó, Summarize with Pivot Table, tá? Ó, vou criar uma tabela aqui, ó, a gente vai também ter aula de tabela dinâmica, tá? Um módulo específico sobre tabela dinâmica, mas é uma forma da gente melhorar a análise dos nossos dados. Então aqui, ó, quando eu clico na tabela, ó o que ele vem aqui, ó, selecionar a tabela ou o intervalo. Ele já vem aqui, ó, o nome da minha tabela. Então todos os dados, toda vez que eu atualizar aqui a minha tabela dinâmica vai ser atualizada automaticamente, tá? Então para você ver o que é uma tabela dinâmica, rapidinho, ó, isso aqui é uma tabela dinâmica, tá? Que eu posso analisar os dados de acordo com a minha necessidade. Então cada coluna aqui, ó, vai virar um campo, tá? Não se preocupa que a gente vai ver isso com calma depois. Eu só estou te mostrando as vantagens da tabela agora, ó, uma das vantagens, tá vendo? Então eu quero, por exemplo, analisar minhas sales por categoria, tá? Então, ó, eu vou arrastar aqui, ó, sales para valores, ele vai trazer o valor total aqui, ó. Vamos configurar aqui já como accounting para ficar mais fácil da gente ver, tá? Ó, já tá lá, ó. E aí eu quero ver por categoria, olha lá. Ele já trouxe aqui para mim, ó, por categoria, tá vendo? E aí depois eu quero ver por brand. Olha lá, dentro de cada categoria, quanto que eu vendi de cada marca. Olha lá. Se eu quiser o contrário, eu simplesmente arrasto. Eu vou ver quanto que eu vendi de cada brand em qual categoria. Olha lá, ó. Irish, da marca Irish a gente vendeu Bakery 350, Drinks 271 e assim por diante, tá? Então essa é uma outra grande vantagem de formatar com tabela, porque você garante que os dados vão estar sempre atualizados, tá? O que mais que a gente tem aqui de vantagem? Bom, a gente já viu aqui que a gente pode mudar aqui as cores, criar cores personalizadas, né? E a gente também pode redimensionar o tamanho da nossa tabela, ó. Aqui ela está sendo da B4 até H21, mas eu posso, por exemplo, se eu tiver mais dados aqui para baixo, eu venho aqui, ó, e só redimensiono ela para cá para baixo, ó. Aí eu posso redimensionar. E outra vantagem legal, quando a gente tem uma tabela normal, ó, vamos voltar aqui nessa tabela, deixa eu excluir aqui que a gente não vai mais usar, né? Então vamos voltar. Quando a gente tem uma tabela normal, quando eu arrasto aqui para baixo, ó, os textos aqui em cima, ó, continuam, o nome das colunas continuam os mesmos aqui, ó, tá vendo, ó? B, C, D, E, F, G, tá? Se eu tiver numa tabela formatado como tabela, olha, presta atenção o que vai acontecer aqui, ó, da B até H. Olha lá, ele já vira para mim, ó, automaticamente o texto o nome da minha coluna, e aí já aparece os filtros aqui para mim, então eu posso filtrar já automático daqui, ó. Tá? Então eu vou saber exatamente aonde está cada um dos meus dados, aonde é a sales, onde é a minha cost, tá? Então fica muito mais fácil. Caso você não trabalhe com essa formatação, né, de tabela, como que você faria para aparecer aqui, ó? A gente vai usar aquele recurso de freeze panes, né, que é o congelar painéis lá. Tá? Como que eu faço isso? A gente viu em algumas aulas para trás. Eu seleciono a linha que eu quero, que dali para trás vai congelar. Venho aqui, ó, na aba View. Depois vem aqui, ó, Freeze Panes. Agora sim, ó, tá vendo? Ó, agora ele fica certinho aqui, ó. Eu venho para baixo, ele mantém o título da coluna aqui em cima, tá?
Então, essa é uma outra vantagem. Então, são bastante itens aí de vantagens que a gente tem, né? Outro item legal aqui, ó. Vamos supor que eu quero criar uma coluna aqui, ó, de previsão de vendas, ó. Sales Forecast. Tá? Eu vou criar uma nova coluna aqui, ó. E a minha previsão vai ser de 5% no aumento das minhas vendas, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, eu vou fazer assim, ó, igual vou clicar aqui, ó, a minha sales, tá? E vou multiplicar por 1,05, tá? O que é isso? Eu tô multiplicando por 5%, aumentando em 5%, tá? A gente também tem aí no curso as aulas de trabalhar com porcentagem, tá? Então aqui eu quero que você repare uma coisa aqui, ó. Quando eu cliquei aqui na célula, ó, na célula F5, ela não aparece o F5 aqui para mim, ó. Por quê? Ele aparece o @sales. O que é esse @sales? O arroba ele está falando para o Excel. O Excel pega a linha que você está com o cursor da coluna sales, tá? Então qualquer coisa que tiver aqui dentro, ó, da célula sales, da linha que eu tiver, ele vai multiplicar por 1,05. A hora que eu apertar o Enter, olha lá o que vai acontecer. Ele vai explodir a fórmula para toda a minha coluna, ó. Então, se eu vier aqui agora, ó, colocar 10, ó, ele já vai aparecer 5%, ó, automaticamente. Então, ele já expande as fórmulas para minha coluna inteira. Eu não preciso mais ficar reformulando ou refazendo as fórmulas. Tá? Uma vez que eu criei o padrão das fórmulas, ele vai estender para toda a minha tabela. Então, se eu vier aqui embaixo, ó, e colocar de novo aqui, ó, 100, olha lá, ele já vai calcular os 5% automaticamente. Isso é um ganho gigantesco de produtividade. Então, explore bastante esse recurso aqui, tá? Treine bastante de reformatar como tabela, porque é uma mãozíssima na roda. Tá? Então esses são os principais benefícios aí de formatar como tabela. Já ficou bem claro aí que é um recurso que vale a pena, tá? Então a gente se vê aí na próxima aula. Treine bastante, hora de tela, se precisar assista de novo a aula, tá? E a gente se vê aí na próxima aula, no próximo módulo. Essa foi a última aula desse módulo, a gente se vê no terceiro módulo, onde a gente vai começar fórmulas, tá bom? Até mais, tchau, tchau.